Oi, gente, esse é um vídeo de não uma nova convertida, mas de uma pessoa que está buscando um relacionamento verdadeiro com Deus novamente, depois de um tempo sem frequentar o ambiente, o espaço da igreja, onde é muito necessário estar, né? E ontem eu fui à igreja e o culto foi maravilhoso. A atmosfera estava perfeita, propícia, o Espírito Santo atuando e falando comigo, e acredito que com outras pessoas da igreja também. Mas o que eu quero falar não é o que aconteceu dentro da igreja, mas sim o que acontece após o culto, né? Após a igreja. Que é você sair de lá cheio daquilo que Deus tem para você, tendo a certeza de que Deus está fazendo o melhor por nós, e você sair de lá e os seus problemas ainda estarem lá. É você passar um tempo maravilhoso com Deus, ouvindo as promessas dele, ouvindo tudo que ele é e sabendo tudo que ele pode fazer, e chegar no teu cenário de adversidade, né? Esse é o mais difícil, ser crente fora da igreja. E aí quando a gente se depara com essa situação, a gente chora e a gente se pergunta: nossa, eu estava numa atmosfera tão boa e agora que eu estou nesse cenário de adversidade, assim como Ezequiel, que estava no vale de ossos sequíssimos, você volta para sua sequidão e você se pergunta: e agora? Será que alguma coisa vai mudar? Você até duvida, ainda que você tenha saído de um ambiente onde você sabe que Deus é real, onde você sabe que Deus faz. Você sair desse ambiente para uma outra realidade de adversidade é muito difícil, porque ser crente na igreja é muito fácil. Ser crente lá com quem é crente é fácil. O difícil é você ser crente fora da igreja. O difícil é você ser crente no teu trabalho, onde podem estar acontecendo muitas coisas que só você sabe. O difícil é você ser crente no meio de seus amigos, porque eles não acreditam naquilo que você acredita, eles não veem aquilo que você vê. O difícil é ser crente dentro da sua casa, onde, aleluia, podem estar acontecendo coisas que você gostaria de ter o controle nas suas mãos. E você sabe que você tem um Deus grande para realizar. Porém, você está no vale de ossos sequíssimos. Assim como Pedro, que pescou a noite toda e não conseguiu nada. E Deus, Senhor Jesus, falou: vai, Pedro, joga a rede novamente. E ali, ele sem possibilidade de nada, sem esperança já, né, podemos dizer assim, jogou a sua rede e teve uma pesca maravilhosa. E Ezequiel, no meio do vale de ossos secos, profetizou, e um exército muito grande se levantou ali. Em meio a essa situação, o que nós podemos fazer? É continuar crendo em Jesus. A gente vai chorar, a gente vai sentir, a gente vai olhar para aquilo ali com os nossos olhos e vai falar: isso daqui não tem jeito. Mesmo, lembrando, mesmo você acabando de sair de um ambiente profético, a gente vai ter que profetizar, a gente vai ter que ter fé.
E o Espírito Santo falou comigo: profetiza. Isso que você está vendo não é o que eu vejo. Isso que você está vendo não é o que eu vejo. Você está vendo no natural. Eu vejo com os meus olhos espirituais. Mas a gente chora porque a gente é humano. A gente sente porque a gente é humano. E em Josué vai falar, quando Moisés morre, Deus fala com Josué e anima ele quanto a isso, porque seria Moisés que levaria o povo para a terra prometida e Moisés morre. Então Josué vai ficar no lugar de Moisés. E aí Deus fala com ele. Lá em primeiro livro de Josué, Deus vai falar: tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, continua na tua posição. Não vai para a direita nem para a esquerda. Eu não sou parâmetro para nada. Eu estou aqui me deixando ser instrumento de Deus verdadeiramente. Porque eu ainda tenho as minhas falhas, eu ainda tenho as minhas dificuldades. Eu ainda tenho que ser muito usada e muito trabalhada ainda na mão do Senhor. Mas isso que eu estou fazendo aqui, gravando esse vídeo, compartilhando com vocês, é aquilo que Deus tem requerido de mim, é aquilo que Deus tem pedido para mim. Então, se você é meu amigo, se você me conhece, se você me ama, deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo tomar o teu coração, a tua mente, conversa com Deus. Não existe um parâmetro para falar com Deus. Orar é conversar com o Senhor. Então, qualquer coisa que você estiver fazendo, para e eleve os teus pensamentos ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Deus é um Deus que não falha. Deus é um Deus que, assim como falou com Josué, tem de bom ânimo. E eu tô falando isso para vocês, mas isso também é para mim, primeiramente, porque foi o que aconteceu comigo ontem. Eu saí do ambiente profético de Deus, perfeito, maravilhoso, senti a presença do Senhor, louvei, engrandeci o nome do Senhor. E após sair da igreja, querer esmorecer, querer olhar para o vale de ossos secos, olhar para a morte de Moisés, olhar para o mar onde tentamos a noite toda e não pescamos nada, e ainda assim profetizar sobre aquilo que não vemos. Então deixa o Senhor falar com você. Profetize sobre o seu vale, profetize sobre o seu mar sem peixes, profetize sobre a morte que você tem visto, mas que para Deus é assim, ó. É assim, não é nada, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. E após eu chorar, após eu querer falar, Senhor, mas o Senhor pode fazer todas as coisas e eu ainda não estou vendo nada. Ele ainda nos aconselha, Ele ainda nos ama. E tem uma passagem, eu não vou lembrar onde ela está localizada, mas ela é muito conhecida, que vai dizer, se eu não me engano, em alguma carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E ele não estava falando de nada financeiro, mas ele estava falando de todas as coisas, e que ele poderia todas as coisas, que ele poderia estar doente porque ele ainda adoraria o Senhor, que ele poderia ter muito dinheiro e morar numa casa muito maravilhosa e ainda assim ele iria adorar o Senhor, que ele poderia estar passando pelo vale, que ele poderia estar no meio da dificuldade, no meio da adversidade, porque ele ainda adoraria o Senhor. Então, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você e eu também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que fala conosco, é Ele que sabe, que pode tudo. Porque ainda que esteja doendo, ainda que não esteja do jeito que você quer, ainda que a tua bênção não tenha chego, ainda que você não tenha conquistado aquele emprego, aquela faculdade, o teu carro, a tua casa, eu não sei o que é. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, e eu repito, eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando isso para mim porque eu preciso crer nessa promessa. Eu preciso acreditar nisso com todo o meu ser, com todo o meu interior, com toda a minha mente, com todo o meu coração. Que ainda que tudo isso aconteça, eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu espero que essa palavra faça sentido para alguém. Eu vou tentar gravar mais vídeos, porque, como eu já falei, Deus tem requerido isso de mim. Mas Deus não falha. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Um beijo, em nome de Jesus.